Você pode se assentar. Uma honra estar aqui. Muito feliz. Deixa eu me organizar aqui primeiro. Gente, eu comi a melhor pamonha do mundo. E é de vocês, pode ter certeza. Eu já vim a Goiânia algumas vezes. Para esse lado de cá de Caldas foi a primeira vez. Estou apaixonada, já quero vir com a família inteira para cá. Mas eu digo que vocês têm a melhor pamonha do mundo. Então aproveitem. Eu comi ali agora de olho fechado, assim, ó. E vou levar no avião uma. Ah, vou levar, sou obrigada. E estou muito feliz de estar aqui. Já faz um tempo que eu queria vir para essas bandas de cá, mas o motivo de eu não estar vindo tanto, viajando tanto, também é o tema da minha ministração de hoje. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos voltar para nossa casa. E não só voltar para nossa casa, voltar para ela só fisicamente, mas voltar para ela de todo o coração. Sou casada com esse homem maravilhoso que acabou de ministrar aqui. Foi bênção a palavra dele, foi? E eu tenho duas filhas. Eu tenho a Vitória, que tem 20 anos, que vai casar agora, daqui a um mês e meio. E eu tenho uma filha de 9 anos. Nós estamos vivendo uma reconfiguração familiar de tempos em tempos aqui. Quem é que já é avô e avó? Levanta a mão bem alto. Gente, eu estou preparada para esse evento. Eu já até com roupa separada para esse evento, não vejo a hora de os netos chegarem. E dizem que o amor é muito grande. Então, assim, eu estou me preparando para esse evento maravilhoso que é ser vó, está nessa nova fase. Mas eu não sei se você tem visto o cenário no Brasil, cenário brasileiro, todas as esferas, seja cristão, nesse mundo afora, nós temos visto que o inimigo tem apontado todo o arsenal dele para a família, para destruir a família, destruir a base familiar. E quando eu falo de família, quando eu falo de casa, eu estou falando de estrutura, eu estou falando daquilo que aparece. Se existe uma coisa que Deus vai fazer com você, os sonhos e planos que Ele tem ao respeito da sua casa, da sua vida e da sua família, vai começar no seu casamento. Eu louvo a Deus porque há alguns anos atrás, eu tenho 24 anos de casada. A gente fez agora dia 3 de junho, 24 anos de casada. Ano que vem nós fazemos bodas de prata. E, e a gente estava conversando, e quando a gente tinha 1 ano e 6 meses de casamento, nós nos separamos por 4 meses. Eu não sei como que foi o seu primeiro ano de casamento, mas o nosso ano foi muito difícil. Foi difícil porque a gente não se preparou para aquela guerra. A gente não se preparou para enfrentar o que enfrentar. E é por isso que agora, antes de a Vitória casar, eu estou treinando muito bem minha filha, porque meu marido foi 20 anos do Exército Brasileiro e ele sempre dizia, né, que no quartel falava assim, que quem soa no treino não sangra na guerra. E a gente precisa treinar a próxima geração. E por 4 meses nós nos separamos. Graças a Deus, o Senhor nos trouxe e restaurou o nosso casamento. E eu quero dizer uma coisa para você: um casamento restaurado tem muito poder. Até porque, se você tem passado guerras na sua família, no seu casamento, escute o que eu vou dizer para você. Se o inimigo está tentando destruir a tua casa e a tua família, porque ele sabe o potencial que vocês têm em Deus. Os anos se passaram e eu descobri que o tamanho da nossa guerra apontava para o tamanho daquilo que Deus ia fazer com a nossa família. Outro dia, eu estava lá em Criciúma, nós moramos em Criciúma, Santa Catarina, e os nossos cultos de domingo hoje tem 4 cultos para dar conta de tudo, e fila para entrar. E eu estava em uma daquelas filas para entrar no culto com o meu carro, e eu olhei assim para a aba pai, as pessoas entrando, famílias com filhos,
E eu falei, meu Deus, que coisa linda. E o Senhor falou assim comigo, filha, quando o inimigo tentou contra o teu casamento, não era o teu casamento que ele queria destruir aquilo que eu poderia fazer através de vocês. Então, o inimigo, ele não quer só destruir o seu casamento, destruir a sua vida, mas é que essa pessoa que está aí do seu lado, ela compartilha um grande propósito de Deus na sua vida. E eu queria que você, assim, apertasse a mão dele ou dela aí, junto aí com você, aperta aí. E diga assim: olha, nós vamos ser fiéis ao propósito. Conta comigo. Eu vou te ajudar. De verdade, gente, olha no olho. Diz isso. Eu vou te ajudar nesse propósito. Eu não quero te atrapalhar, eu quero fazer você crescer. Eu quero que você seja melhor do que quando eu te encontrei, em todos os sentidos. Amém? O céu bateu foto, hein? Gravou tudo. E o casamento é isso. O casamento saudável, nós nos tornamos melhor com o passar dos anos. Eu agradeço a Deus. Hoje a gente ficou num hotel aqui perto, e essas águas termais maravilhosas, e lá eu olhando, eu falei para ele, Telmo, que bom estar aqui contigo, que bom esses 24 anos. Que bom saber que o casamento é como um vinho de verdade, ele melhora com o passar dos anos. E eu te abençoo com um relacionamento saudável. Eu te abençoo não só com um casamento saudável, mas eu te abençoo com relacionamentos saudáveis na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Tem aqui alunas do Casa de Isabel aqui? Será que eu consigo ver? Eu tenho uma mentoria online pelo Brasil e tem homens que fazem Casa de Isabel por tabela, porque eles assistem junto com as mulheres. E estou muito feliz de estar aqui com vocês no final da ministração. Depois que acabar tudo, eu gostaria que vocês se reunissem nesse meu lado aqui, ó, no meu lado esquerdo aqui, que a gente vai tirar uma foto juntas, ok? As alunas do Casa de Isabel, tá? Depois, aqui no final de tudo, vocês ficam aqui nesse cantinho aqui, que a gente vai ter um tempo junto. Vamos lá. Casa fala do nosso lugar de refúgio, de recarga no final do dia. Quem aí ama viajar? Pode levantar a mão, você que ama viajar. Mas você vai concordar comigo que viajar é uma delícia. Mas a sensação de chegar em casa é inexplicável. Não é verdade? De dormir na nossa cama, de tomar banho no nosso banheiro, de chegar em casa e ver os filhos. Eu quero te abençoar que nesses dias você não se preocupe com as crianças. Em nome de Jesus, elas estão guardadas pelo Senhor. Amém? Protegidas. Esse é o momento de você desfrutar do seu casamento. Mas é inexplicável chegar em casa, sabe por quê? Porque a casa tem o poder de devolução. Se tem uma coisa que a casa faz no final do dia, é tirar aquele cansaço e trazer aquela devolução do descanso. Pelo menos é para ser assim. Mas, infelizmente, tem muitos homens que, quando chegam em casa, encontram uma cobradora. Meu Deus. O Senhor está falando. E aquilo, muitas vezes, que era para ser um lugar de descanso, se torna um lugar de muita cobrança dentro de casa. Mas, escute o que eu vou falar para você. Construir um casamento saudável envolve construção, não vem pronto. Se tivessem me dito isso lá no começo, que construir essa construção linda que se chama casamento ia ter renúncia, sacrifício, momentos que eu ia ter que abrir mão da minha razão pela paz geral. Quem aí já passou dos 20 anos de casados? Tem quantos aqui estão 20 anos ou mais casados? Levanta a mão aí. Até 20, isso, 20 anos. Nossa, muitas pessoas. 10 anos de casados. Levanta a mão. Muitas pessoas também. 5 anos de casado. Uau! 1 ano de casado. A gente tem aqui. Gente, coisa linda! No começo, né? Nós temos 30 anos de casados aqui. Uau, nós temos alguns. 40 anos de casados nós temos.
Gente, nós temos lá 40 anos de casado, lá 50 anos de casado. Nós temos aqui, tem alguém? Eu falei para o Telmo, não tem. Eu quero fazer 50 anos de casado, em nome de Jesus. E casamento é construção. E a casa é esse lugar. Quando nós damos tudo o que nós tínhamos lá fora, chegar em casa, estar com a nossa família, recarrega os nossos tanques emocionais, físicos e espirituais. Mas nós podemos ter uma casa e não ter um lar. A casa, o dinheiro compra, mas o lar precisa ser construído no dia a dia de uma entrega e renúncia. É igual que eu digo, a cama a gente compra, mas o sono a gente não consegue comprar. Casa fala de quem realmente somos. E quando restaurados, nossa casa, quando a nossa casa está restaurada, nós restauramos tudo que está ao nosso redor. Em casa, nós somos quem nós somos. Às vezes as pessoas falam assim para mim: nossa, tem uma voz tão calma. Que paz que você transmite. Eu falei: pergunta para o meu marido e para minhas filhas a paz que eu transmito dentro de casa. Porque o que vale é quem nós somos dentro da nossa casa. Posso te falar uma coisa? Os céus não estão olhando uma apresentação. Eles estão olhando quem você é quando ninguém está olhando. O que chamou e aprovou Noé para ser um guardião da essência, naquela época não foi o que Noé fazia publicamente, mas aquilo que ninguém conseguia aplaudir. Era o que os céus estavam aplaudindo. Eu quero falar uma coisa para você que não importa o que você faça publicamente, os céus estão de olho em quem você é dentro da sua casa. Eu vou em muitas conferências de mulheres, ministro com muitas mulheres, e às vezes eu olho para elas, só falta criar asa e voar, a carinha que fica olhando. Mas só Deus sabe quem é essa mulher e quem é esse homem dentro de casa. Nós temos pessoas que têm acesso de raiva, inclusive homens que mantêm um relacionamento abusivo com as suas mulheres, com agressão física. E deixa eu falar uma coisa para você: se você é uma mulher que tem passado por isso, o seu caminho não é pedir ajuda e nem oração para o pastor, é procurar a polícia. Você precisa denunciar esse homem, porque o que ele precisa é sofrer as consequências dos seus atos. Então, se você está aqui, em nome de Jesus, eu te encorajo a procurar uma delegacia, ou você conhece pessoas que estão sofrendo com isso, peça ajuda. Porque o casamento não é esse lugar de desconstrução e de destruição. Casamento é lugar de sermos restaurados e reconstruídos a cada passo. Eu tenho uma história com a minha casa que mudou a minha família. Eu venho de um lar disfuncional, como muitos de nós viemos. Eu lembro que os meus pais tiveram muitas guerras durante a vida deles no casamento. E uma das coisas que eu orava e pedia para Deus, dizer: Deus, não me deixa ter o casamento dos meus pais, não me deixa sofrer essas consequências, as histórias. E o Senhor falou comigo: para você viver algo diferente, você precisa fazer escolhas diferentes. E eu descobri que não é o DNA que vai me conduzir, eu descobri que não é o meu sangue, eu descobri que não é a história da minha família que vai dizer aonde eu vou estar amanhã, mas são as atitudes que eu estou tomando hoje. E eu quero dizer para algumas mulheres que estão aqui: você não é as mulheres da sua família. E eu quero dizer para os homens que estão aqui: você não é os homens da sua família. Deus quer fazer algo novo, diferente. Muitos homens vêm de uma família onde o pai faltou, uma mãe muito forte tomou a casa, e você teve ao seu lado uma mulher forte que nunca deixou você crescer. Tem homens que têm dificuldade de trocar uma lâmpada, de cuidar da casa, porque ele está acostumado a ter uma mãe, não uma esposa. E ele chega dentro do casamento e ele não quer cuidar, proteger e nem reconstruir. Ele quer ser cuidado e ser protegido por aquela mulher. Por isso que existem mulheres cansadas, esgotadas, com depressões, porque elas não aguentam mais ser o homem da casa. Nós, mulheres, não fomos chamadas
para tomar posturas e posições que são dos homens. Algo lá em casa que acontece que é muito lindo, que quando qualquer coisa lá em casa quebra, seja uma lâmpada, seja qualquer coisa que esteja estragada, eu sinalizo para o Telmo, falei, Telmo, isso aqui a gente precisa resolver. Gente, não dá, assim, um dia. E eu falo para ele, eu glorifico tanto a Deus por isso, porque uma atitude pequena de, às vezes, apertar um parafuso, cuidar de uma porta, trocar uma lâmpada, mostra o cuidado que você tem dentro de casa, a sua diligência. Aí, às vezes, você vai ver o homem que não cuida da própria casa, ele tem problema no trabalho, no emprego, ele não para em emprego nenhum, ele não consegue ser promovido, porque a diligência e a excelência não estão com ele. E é por isso que voltar para casa, consertar as coisas da casa, cuidar da casa, tanto do homem como para o homem e para a mulher, vai nos preparar para as guerras que nós temos fora da nossa casa. Está comigo? Misericórdia. Vocês vão dizer, nunca mais convidei ela para mim. Casa é fundamento. E sabe de uma coisa? Eu quero dizer uma coisa muito importante para você que está aqui. A gente só precisa se expor ao agir de Deus. Sinalizar para Ele, Pai, tem coisas que só o Senhor pode consertar na minha casa, na minha vida, coisas que eu nem posso falar. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela conseguiu estar sozinha com Jesus no meio de uma multidão. E eu te abençoo com essa palavra, que mesmo que estejamos aqui numa multidão, o Senhor vai tratar com você personalizado. Dentro da sua estrutura, vai existir palavras que vão alcançar vocês de uma forma única. Então, nesses dias que você estiver aqui, se exponha ao que Deus está fazendo. Você pode entrar nesse pavilhão, mas não entrar nessa conferência. Se exponha àquilo que Deus está fazendo. Existem promessas de Deus sobre a sua vida, coisas que só o Senhor pode fazer. Eu queria que você abrisse as Escrituras, a palavra de Deus, em Lucas 15, versículo 8. Deixa eu ler com vocês. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa palavra vai sustentar você para você viver o seu destino em Deus e a sua palavra. O que eu vou acabar de compartilhar aqui com vocês são direções e um caminho de restauração e reconstrução. Eu vejo tantos homens e mulheres buscando sucesso profissional, sucesso ministerial, enquanto a sua família se deteriora e fica perdida com os restos. Resto do tempo, resto da energia e disposição. Não é errado, escute o que eu vou falar para você, não é errado ser relevante. Não é errado ter sucesso profissional ou ministerial. O errado é quando a sua família está perdida e nada nesse mundo recompensa ou faz essa troca do fracasso da família. Quando eu falo que casa é fundamento, é que a sua família, a sua casa, vai ter a base para construir tudo aquilo que o Senhor quer construir na sua vida. Eu gosto de falar sobre isso porque mulheres que tiveram problemas com paternidade têm uma grande dificuldade de sujeição e submissão ao seu esposo. E eu posso dizer que a paternidade, ela é um fundamento. Você que é pai, você que está aqui, você não tem noção da importância que você tem para os seus filhos. Eu digo que, eu posso dizer assim para Isabela, Isabela, como você tá linda, minha filha tem 9 anos. Ela tá,
Mas se o pai dela diz assim: Isabela, como você está linda, o olho dela brilha. Quem é que é pai de meninas? Levanta a mão aí. Pai das meninas, que lindo. Porque você é uma referência para sua filha, você afirma, inclusive, a feminilidade dessa menina. E a paternidade é um fundamento tão grande, é um fundamento tão lindo. Você imagina uma mesa com 4 pés, né? Imagina comigo aqui uma mesa com 4 pés, aquelas que a gente tem na nossa casa. A paternidade é o fundamento, é um dos pés dessa mesa. E vamos dizer que essa mesa seja a vida de uma pessoa, seja a minha vida, a sua vida. Cada um de nós precisa de bases para que possamos ficar equilibrados. Nunca se viu uma geração tão desequilibrada como a nossa. Nunca se viu tantos problemas emocionais, psicológicos como os nossos, como nesse tempo. E isso que a gente vem de uma geração que a gente tinha castigo físico. Quem aqui apanhou de cinta, gente? Chinelada, que viu a havaiana voadora. Eu vi tudo isso. Não é assim? A gente, eu vou dizer uma coisa para você, a gente se frustrou tanto. Quantos de nós aqui entrou numa loja de brinquedo e não pôde comprar o brinquedo que queria? Quantos de nós, mas hoje, a gente vê uma geração que não consegue lidar com a frustração. Às vezes, lá em casa, eu digo não de propósito. Mas eu falo não, mas por que não? Porque hoje não vai dar certo, hoje a mãe não quer. Porque a gente precisa aprender a trazer uma frustração que seja saudável. A gente passou semana passada uma situação difícil lá em casa e eu liguei para uma psicóloga, muito amiga minha, e perguntei como que eu trato dessa situação. A minha filha mais velha vai casar e a menor está sofrendo muito com essa separação. E eu peguei a mais nova chorando, mas chorando, gente. Meu coração se partiu. E a psicóloga, minha amiga, disse assim: Vivi, deixa eu te falar uma coisa. Essa frustração, esse não da vida, essa separação é importante para ela. Deixa ela chorar. E a gente tem dificuldade hoje, a gente que levou essas voadeiras de Havaiana, a gente tem dificuldade hoje de ver os nossos filhos passando por frustrações. E a gente não está percebendo que a gente está impedindo eles de crescer. Eles precisam crescer. Então, eu quero tirar de você todo o peso e toda a culpa. Você às vezes tem se matado para trabalhar. Está menos presente dentro de casa, preocupado. Esteja mais presente dentro de casa e menos preocupado com o que você pode oferecer, porque a sua presença é o maior presente que você pode dar para o seu filho. Não são as coisas. Esse pé de paternidade ele é importante. A gente vai ter a maternidade aqui como um pé muito importante. A gente vai ter a nossa construção de vida com Deus muito importante. A gente vai ter a construção cultural de onde nós viemos e tudo isso segura a nossa vida. Mas se falta um pé desse, porque tem pessoas que tiveram problema com paternidade, mas eu também preciso falar que tem gente que tem problema com maternidade, teve problema com a mãe. A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, né? Mas ainda que algo muito difícil aconteça, a Bíblia diz isso. Eu, todavia, não me esquecerei de você. Tem pessoas que carregam essa dor, e eu sempre digo que quem teve problema com o pai, que o pai abandonou, que o pai largou, que o pai foi alcoólatra, que o pai cometeu atrocidades na família, essa pessoa vai ter problema com limites e destino. É aquela pessoa que está sempre se sentindo perdida, não sabe para onde vai, não consegue ter limite na comida, limite com as pessoas, limite com as palavras, tem dificuldade porque pai dá direção e limites. Mas a pessoa que teve problema com a mãe vai ter um grande problema na vida dela, que é relacionamento. Ela não consegue confiar em ninguém. Porque a mãe tem o poder de nos levar a nos relacionar com as pessoas de uma forma saudável. Eu lembro quando as minhas meninas tiveram os primeiros problemas na escolinha, no jardim de infância. Eu lembro que a Vitória, que hoje tem 20 anos, ela tinha 5 e ela chegou em casa dizendo que o amiguinho bateu nela. Eu lembro que eu desci até onde ela estava ali, me ajoelhei, fiquei do tamanho dela e falei: filha,
Você chama a professora, você abraça o coleguinha, não bata nele. O Telmo chegou depois sem ver minha conversa. O que aconteceu? Não, um amiguinho bateu. Ele falou assim: ó, tu mira bem no olho dele. Coisa de pai. E a gente riu porque a mãe é esse lugar de ajudar o relacionamento. O pai já resolve do jeito dele. Gente, inclusive, deixa eu contar isso pra vocês, foi muito engraçado. Ele era militar, então ele vivia fardado. Ele assim, eu vou buscar ela hoje fardado. E ele entrou na sala de aula com um menino de 5 anos e falou: o pai da Vitória é policial. Falou assim. E nunca mais aquele menino encostou na Vitória. Mas a mãe é importante porque a mãe ajuda no relacionamento. A mãe tem aquela paciência, muitas vezes, de explicar algumas coisas que os pais não têm. E eu digo que o casamento é essa grande junção maravilhosa. Mas se falta um desses pés, escute comigo, essa mesa não vai ficar equilibrada, ela vai ficar assim, certo? Vamos dizer que faltou aqui o pé da paternidade ou da maternidade. E a vida da pessoa funciona assim, ela é desequilibrada. Então essa pessoa pensa assim: ah, eu vou fazer uma faculdade. Vai colocar em cima da vida dela, do pilar da vida dela. O que acontece? Não fica. Essa pessoa vai casar. Essa pessoa vai se relacionar com alguém. O que acontece? Essa pessoa vai querer pegar um trabalho novo, um curso, essa pessoa vai querer fazer alguma coisa. Nada para, porque existe um desequilíbrio. O que precisa acontecer? Não é arrumar o que está fora, é colocar o pé no lugar certo, é trazer um equilíbrio. É por isso que casamento é fundamento. Gente, se o nosso casamento não está estruturado, a mesa fica assim, não adianta, a gente coloca tudo em cima e não fica. Quantos de nós colecionamos faculdades ainda não concluídas, cursos não concluídos? Quantas pessoas que estão aqui começam, mas não terminam? Você começa super feliz, empolgado, mas não termina. Por quê? Porque a sua vida não tem equilíbrio, uma estrutura para sustentar o bom propósito. E é por isso que a gente vai ver muitos ministérios caindo, porque não tem base familiar que segure aquilo que Deus precisa. O inimigo, sabendo disso, ele não vai atacar o que está em cima do fundamento, ele vai atacar o fundamento. Vocês estão comigo, estão me entendendo? Então não adianta dizer, ah, meu casamento é mais ou menos, mas vamos embora. Você vai enfrentar destruição após destruição. Por isso o Senhor te trouxe aqui. Por isso o Senhor colocou isso no seu coração. Porque Ele quer estabelecer os seus fundamentos nessa noite. Hoje aqui o Senhor vai equilibrar muitas mesas, muitas vidas, muitas famílias. E eu quero declarar que aquilo que você começar, você vai concluir. Eu quero liberar uma palavra que eu quero ser corajosa. Existem homens aqui que são inteligentíssimos, mulheres que têm um nível de QI alto. Mas você ouviu a vida inteira que você era burro, que você não ia conseguir, e você está vivendo na limitação das palavras que liberaram sobre você. Os céus hoje estão arrancando essa palavra e está dizendo para você: eu te chamei para coisas maiores. Se o Senhor te encaminhar para a faculdade, ah, mas eu tenho 40 e tantos anos, não tem problema, vá. Talvez você vai voltar a estudar, a fazer coisas novas, aprender uma língua nova. O Senhor quer fazer algo novo no nosso meio. Existem pessoas que dormem na mesma cama, comem na mesma mesa, mas estão distantes emocionalmente. Porque existe um desequilíbrio nos fundamentos. Muita gente é surpreendida no auge da carreira, colhendo os frutos profissionais, frutos no ministério, e tendo a sua família destruída e estéril, com filhos totalmente destruídos. E eu tenho caminhado por tantos lugares, gente. Eu posso dizer para vocês. E eu tenho visto tanta coisa de fachada. O que está por trás está muito triste. Vocês lembram daquelas cidades cenográficas de novela? Que você só tem a fachada, não tem nada atrás.
Viver uma vida de fachada não vale a pena. O Senhor quer tratar as nossas raízes mais profundas. O seu primeiro ministério é a sua casa. E quando eu digo que ele é o primeiro, eu não digo que ele é o único. Eu não digo para você ir para sua casa esquecer de tudo, mas que esse é o fundamento. Porque muita gente hoje se esconde dentro de casa dizendo isso, mas na verdade estão usando as suas famílias para esconder as suas frustrações. Gente, eu tive uma experiência tão importante esse mês, aliás, mês passado. Eu estava muito cansada no início desse ano e eu não sabia por que aquele cansaço excessivo. E teve um dia pela manhã que eu não consegui mais levantar da cama. Eu falei assim, eu não consigo. O Telmo falou, não, tá brincando. Eu falei, não, eu não consigo. Eu não consigo mais levantar, eu tô muito cansada. Ligamos para minha médica e ela mandou fazer os exames rapidamente, eu fiz. Eu estava com a ferritina em 11. Exames de saúde todo alterado. E ela falou assim comigo, você vai precisar urgente mudar seu ritmo de vida. Comer saudável, se exercitar. E a gente pastoreando igreja, viajando para tantos lugares, negligenciando a nossa saúde. E ela falou, você não pode fazer isso. Gente, comecei a mudar minha alimentação. Automaticamente, a alimentação de toda a minha família foi mudada. Eu comecei a me exercitar, descer para a academia no meu prédio. Automaticamente, as minhas 2 filhas começaram a colocar roupa e descer junto comigo. Porque a mudança que Deus quer fazer na sua vida influencia a sua casa. Outro dia, eu estava atendendo lá na igreja uma moça depressiva, totalmente depressiva. E eu percebi que ela estava super inchada, ela estava tomando muito medicamento. E eu cheguei, abracei ela e falei, ela assim, eu preciso de ajuda, os medicamentos já não estão mais resolvendo. E conversando com ela, chega a mãe dela. O mesmo biotipo físico e com os mesmos sintomas, a mãe dela chegou e disse, eu também tenho depressão. E eu falei, meu Deus, eu vi um padrão de comportamento. Naquela hora o Senhor falou para mim assim, essa moça não sofre de depressão, ela está sofrendo de um padrão de comportamento repetitivo dentro da vida dela. Nós, mulheres, os homens que estão aqui, nós somos reflexo e espelho para os nossos filhos. Eu falo para o Telmo que o nosso teto vai ser o piso que os nossos filhos vão pisar. A estrada que a gente pegou esburacada, que nós pegamos, a gente não vai precisar entregar para eles assim. A gente vai entregar um asfalto para os nossos filhos, para que eles corram em velocidades maiores. Mas os padrões precisam mudar. E nós vemos nessa parábola algo tão interessante, valores perdidos. Se você for ler ali em Lucas, vai ter 3 parábolas muito importantes. A parábola do filho pródigo, que aquele filho decide sair de casa e ele vai para uma vida promíscua, uma vida do jeito que ele queria. A gente tem a outra parábola da ovelha perdida, que diferente do filho pródigo, ela não escolheu se perder. Um dia, num belo dia, ela se afastou do aprisco. E conta essa parábola da dracma perdida, que são algo que se perde dentro de casa. Existem algumas coisas que nós perdemos dentro da minha casa, da nossa casa. E aquilo que a gente perde dentro de casa é aquilo que tem mais valor. Eu quero te falar uma coisa: tudo aquilo que você despreza, você perde. E tudo aquilo que você guarda, você tem. Eu fiz um. Tem um exemplo na minha casa, eu não sei se só na minha casa, mas na sua casa o cortador de unha cria perna? Lá também? Não? Tá organizado lá? Não? Cria perna, não cria? Cadê o cortador de unha? Isso já gerou guerra na família, não gerou? Pois muito bem, lá em casa o cortador de unha, ele criava perna. E por mais que eu comprasse 4, 5, deixasse um em cada lugar, cada banheiro, quando a gente ia precisar, ele não estava. Até que eu descobri uma coisa. Eu descobri que quando você dá o lugar certo para a coisa certa, não se perde mais. Eu comprei uma caixinha, coloquei dentro.
Botei lá os cortadores de unha, chamei toda a família para ver. Abri a gaveta e falei assim: tá vendo essa caixinha aqui? O cortador de unha vai ficar aqui agora. Então pode usar, leva para outro cômodo, mas depois de usar, coloca aqui. Nunca mais perdeu. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem coisas que você está perdendo porque você não colocou elas no lugar certo ainda. Você precisa, porque tudo aquilo que a gente despreza, a gente perde. Mas tudo aquilo que a gente guarda, a gente tem. Eu guardei de ambas minhas filhas a primeira roupinha da maternidade delas. Guardei, lavei e escondi. Nós nos mudamos agora em janeiro e eu peguei as duas assim, feliz demais, cada uma com o seu na mão. E dizendo assim, a Vitória que vai casar, mãe, eu posso levar para minha casa para quando a minha filha nascer eu colocar. E ela falou: que lindo, mãe, tu guardou essa lembrança, isso aqui é tão significativo. E eu falei: a gente precisa guardar algumas coisas para tê-las no futuro. O Senhor está falando com algumas pessoas aqui, aquilo que você não tem cuidado, que você não está colocando no lugar certo na sua vida, você corre o risco de perder. E deixa eu dar um recado para as mulheres que estão aqui. A minha filha tem 20 anos e vai casar. E hoje ela sai de casa, ela se arruma lindamente. O Marco, que é o meu genro querido, pega ela, os dois saem e ela só me dá tchau na porta e sai. E esses dias eu me lembrei quantas viagens eu deixei de fazer por conta dela, porque ela era pequena, porque ela ia chorar. Quantas coisas eu deixei de desfrutar. E sabe o que eu descobri? Que o ninho vai ficar vazio e que vai ficar eu e o Telmo outra vez. Posso te dizer uma coisa? Não coloque seu filho em primeiro lugar na sua vida. Coloque seu casamento. Porque os filhos vão casar. Eles vão construir as suas famílias. E quantas mães não sabem lidar com isso? Dizendo, eu te entreguei a vida. Eu não cobro nada dela. Eu não falei, você vai sair com ele agora, mas eu deixei de viajar por causa de você. Ela não tá nem aí. Pensa se ela tá. Não tá nem aí. A grande verdade é que eu preciso investir no meu casamento. Então, se tinha algum peso no seu coração, porque você deixou o Chiquinho em casa com a avó, com a amigo, não sei quem, libera agora em nome de Jesus, porque o Chiquinho vai casar. E ele vai chegar na porta para você e ele vai dizer: tchau, mãe. Ele vai amar outra mulher. A sua filha vai amar outro homem. Então, escute o que eu vou dizer para você. Cuide do seu casamento. Ele é fundamento. E eu aprendo aqui algumas coisas com essa palavra e eu queria começar dizendo, e agora se prepare, aperta o cinto, Jesus. Para acharmos valores perdidos dentro da nossa casa. Aí você olha para mim e diz assim: ai, mas a tua casa deve ser perfeita. Não é, gente. Casa de ninguém é perfeita. Todo mundo tem o seu passado e o seu perrengue. Todos nós aqui. Tem coisas que a gente quer esconder, que Deus o livre se as pessoas saibam, né? Saibam o que está acontecendo na nossa casa. Mas sabe que Deus está levantando nos últimos dias homens e mulheres vulneráveis, que são capazes de abrir as suas dores para gerar cura na cura de outro, na vida de outros. A nossa casa não é perfeita. Gostaria muito que fosse, mas não é. De tempos em tempos, eu e o Telmo, nós precisamos voltar para dentro da nossa casa e reformular ela e trazer cura. A última vez foi agora no início do ano, quando eu estava muito cansada, e eu falei para ele: eu preciso que você volte mais para casa. E ele mesmo disse para mim: meu Deus, essa é uma palavra que está dentro de mim, como que no meio do percurso a gente se perde. No meio do percurso nós nos perdemos, e é por isso que precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer e dizer: nós precisamos voltar para casa, para os fundamentos. E a primeira coisa que eu aprendo para recuperar um valor perdido dentro de casa, a primeira coisa que aquela mulher faz, o que ela faz?
Ó, qual mulher tendo 10 dracmas, perdeu uma delas, não acende uma lamparina. Uma das coisas que nos ajuda a encontrar valores, coisas que se perderam na nossa casa, é luz, é colocar luz. Nós estávamos ajudando uma família que um dos filhos é adolescente, estava se envolvendo num relacionamento homossexual na adolescência. E os pais ficaram sabendo através de prints que foram mandados. Foi um desespero, muito choro. E na conversa que eu tive com aquela mãe, eu falei assim: nós vamos orar para que a luz acenda dentro da sua casa, que todas as coisas que estão ocultas venham para fora. Achar valores perdidos no escuro não tem como. Quantos de nós aqui fomos no quarto bem rápido, no escuro, pegar alguma coisa que a gente tinha certeza de onde estava e a gente deu a topada na cama, não foi? Quem já deixou um dedinho pro lado e um... Esses dias a Vitória quebrou o dedo do pé assim, tadinha. Um dedinho ficou na cama, o outro foi. E essa família, eu falei, acenda a luz. E quando eles botaram o filho na mesa e acenderam aquela luz, falaram: filho, seja de verdade, o que está acontecendo? Descobriram que na infância existia um abuso. As nossas casas precisam de luz, precisa de verdade, precisa para que venha para fora aquilo que está escondido. Alguns homens não sabem disso, mas quando... Eu sei que a grande luta na área masculina é a questão da pornografia, mas quando um homem ele está viciado em pornografia e mesmo escondido da esposa, dos filhos, ele faz isso. Ele abre uma grande brecha na área sexual dos próprios filhos. Uma menina foi abusada dentro da escola e era a segunda vez já. E a gente chamou os pais e chamamos ela e conversamos, choramos juntos. O pai não era convertido. E aí eu falei: gente, mas tem alguma coisa dentro da casa de vocês que está em oculto. E aquele homem olhou para nós e ele confessou que há anos e anos, ele tinha o vício da pornografia. E eu não sei se você já teve essa situação de que você chega num lugar, quando as coisas não estão às claras, já percebeu que fica um ambiente meio pesado? Na empresa, quando tem um falando mal do outro dentro da empresa, você chega dentro do escritório, o clima é pesado. Dentro do ambiente eclésia, igreja, quando existe quebras de relacionamentos, quando existe um falando mal do outro, chega alguém, o clima pesa. É porque a falta de luz, ela traz isso. Ela traz rompimento, ela traz escuridão, ela traz tristeza. Muitas casas aqui, escute, para você achar de volta o amor que você diz que esfriou, esse carinho entre vocês que já não tem mais, essa ligação emocional que parece que está perdida, vai ter que colocar luz. Falar algumas coisas necessárias. Eu encorajo vocês aqui nesses dias que você está com a sua esposa, com seu marido, no quarto do hotel, jantando ou almoçando juntos. Esse é um bom momento para vocês terem conversas profundas e colocar luz no relacionamento de vocês. A luz faz a gente encontrar valores que estavam perdidos. Deixa eu te falar algo. Em Tiago diz assim, que quando você confessa seu pecado, quando você confessa, você não está sendo... Você não confessa para ser perdoado por Deus. Você confessa para ser curado. Adultérios escondidos têm o poder de destruir o casamento e os filhos. Você não tem noção do que um adultério escondido faz dentro de uma família. Ah, mas já faz muitos anos. Se eu tocar nisso agora, vai criar um grande problema. Eu digo, se você não tocar nisso agora,
esse problema só vai crescer. Existem alguns homens e mulheres aqui que precisam colocar luz no relacionamento e trazer verdades necessárias para essa hora. É na confissão que existe cura, é na luz que existe cura. Coloque luz no seu relacionamento, amém? Percebeu como todo mundo ficou bem quieto agora? Que quando Deus começa a mexer dentro, quando Deus começa a tocar nas raízes mais profundas, coloque luz. Se você tem coisas para confessar, procure conselheiros, homens e mulheres de Deus, pastores, pessoas que você confia, que te ajudem na confissão com teu marido, com a tua esposa. Amém? A segunda postura, depois que ele acende a lamparina, ela acende a lamparina, ela varre toda a casa. Quando a luz acende, ela também mostra a sujeira. Esses dias aqui de conferência, a luz de Deus vai abrir aí na sua casa. Só que a luz vai denunciar muita coisa que precisa ser consertada e arrumada. Coisas precisam de limpeza. Eu não sei se você que faz faxina na sua casa, se você já fez, mas já viu como é que a mulher acorda no dia de faxina? O homem tem que sair correndo. Lá em casa eu já dizia assim, ó, não almoça em casa, pega as crianças, vai para um parquinho, faz qualquer coisa, mas não fica em casa. Porque a mulher fica brava quando ela limpa a casa, não é assim? E quando chega, ela vira um fiscal. Tira o teu sapato. Não, mas... aquela coisa toda. Mas eu acho que isso é só lá em casa, aqui não é assim. E já viu como é que ela faz na hora que ela vai limpar? É todo um ritual. Ela bota aquela roupa, aí ela amarra o cabelo, daí ali já não é mais ela, gente. Ali já é igual o Rambo quando ele amarra aquela faixa vermelha. Ali, ela olha para casa, ambos são inimigos e é guerra. Ela não abre aquela cortina da janela, né? Assim, ela faz tchá. E ali ela já começa levantando tudo. E a faxina, ela é um evento, porque a faxina, ela não cabe dentro dos dias que você tem dentro de casa. Não cabe fazer comida na hora da faxina, não cabe outras coisas, porque você está ali para limpar. O Senhor está falando para muitos casais aqui. Ele vai reposicionar você para um tempo de faxina, de limpeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está o teu guarda-roupa? O teu guarda-roupa é a expressão de como está a tua vida. Isso te apavora ou te alegra? Jesus, tem gente desesperada. É, gente. Eu lembro, preciso dizer isso. Eu lembro que alguns anos atrás, 2007, eu tinha muitas palavras proféticas do que Deus ia fazer nos próximos anos. Eu lembro de receber palavras que me amedrontavam e ao mesmo tempo eu achava que nunca iam acontecer. Achava até que a pessoa estava assim, bem intencionada, mas ela estava muito assim empolgada no ambiente. E dizia: "Vejo você diante de uma grande multidão ministrando. Eu vejo você". Teve um que falou assim: "Eu vejo diante de você milhares de mulheres caídas e quando você falava, elas se levantavam". Eu recebi muitas palavras assim. E em 2007 eu falei: "Uau, é esse ano que vai começar a acontecer". E eu recebi uma palavra de uma mulher que dizia assim para mim: "Você é uma águia. Abre as tuas asas porque chegou o ano de voar". E o Senhor falou assim comigo: "Guarda as tuas asas, vai para dentro da tua casa, arruma as tuas gavetas e a tua casa. Põe a tua casa em ordem. Porque eu não vou levantar ninguém onde a casa não esteja em ordem primeiro". Todo avião que você vê por aí precisa de um aeroporto. A sua casa é um aeroporto que te autoriza ou te desautoriza a levantar voos.
Essa faxina, ela traz organização, ela traz fluidez daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Talvez você vai ter que jogar realmente coisas fora. Palavras. A minha mãe, quando ela ficava nervosa, quando a gente era criança, eu sou a filha mais velha de mais dois. Então, eu sou a única menina e depois de mim tem dois meninos. E eu lembro que quando a gente era criança e ela estava muito nervosa, e a gente que é criança, a gente não entende porque que os adultos ficam nervosos, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu lembro que ela dizia assim: ai, eu vou pegar uma reta e eu vou me sumir. E vocês nunca mais vão me ver. Gente, a gente acreditava tanto naquilo que eu dizia: meu Deus, a mãe vai sumir. E a gente procurava fazer as coisas certas para a mãe não sumir. Pois bem, tô eu um dia na minha casa e as duas começaram a brigar. A mais velha com a mais nova. E começaram aquela coisa. E eu com coisa para resolver. E eu falei: ai, eu vou me sumir. Eu vou pegar uma reta e eu vou me sumir. A minha filha menor: mãe, não faz isso, mãe. E a mais velha começou a rir. E eu falei: meu Deus, eu acabei de reproduzir algo que eu vivi. E o Senhor falou assim comigo: limpa isso da sua casa, não usa mais esse tipo de palavras. Tem coisas que você vai precisar passar por uma reforma nos seus lábios. Palavrão, palavras que não foram chamadas para edificar a sua casa, a sua família. Sabe? Tem homens aqui que têm filhos meninos e que o Senhor vai te chamar para você construir a masculinidade do seu filho. E não é com as suas palavras, é com você sendo homem. A sua atitude. Eu quero crer que vai ter muita faxina, muita limpeza, muita organização na sua casa, na sua família. Deixa eu falar outra coisa importante. Ai, Jesus. Me amem. Mas eu vou dizer para as mulheres aqui: não arrume bronca com a tua sogra. Posso ouvir um amém? Para de tentar mostrar para o teu marido que a mãe dele não presta. Tá vendo o que ela fez? Tá vendo o que ela deu pro Chiquinho de presente? O outro neto ela deu um maior. Tua mãe não gosta de mim. Posso te falar uma coisa? Seja uma provedora de paz na tua família e na tua casa. Ah, mas é que tu não conhece a minha sogra. Gente, nem quero conhecer, mas deixa eu falar uma coisa. Tem coisa que não vale a pena. Posso te dar um conselho quando você for na casa da sua sogra, que tá com tua cunhada, a família do teu marido? Aquele lugar é um lugar para você sorrir e acenar. Sorrir e acene o tempo todo, claro. Eu digo lá, eu nunca me envolvi em confusão com a família do meu marido, sempre honrei. Porque se eu honro a família do meu marido, eu estou honrando o meu marido. Agora, os homens, de igual modo, é porque é teu pai, é porque teu irmão, em nome de Jesus, honre a família da sua esposa. Quando você honra a família da sua esposa, você está honrando ela. E posso dizer uma coisa para vocês dois: não importa quem foram ambas as famílias, o importa é que Deus está construindo através de vocês dois agora, e é totalmente diferente. Então, limpa isso também. Porque em 1854 teu pai falou aquilo para mim, já passou, perdoa. Em nome de Jesus, não vale a pena. Tem mulheres que são tão dominadoras que elas querem até destruir a mãe do marido. Em nome de Jesus, deixa ela ser a mãe dele. Porque você é a esposa dele. Eu declaro cura, sabe? Eu perdi a minha sogra em 2021, na época do Covid. Ela era minha melhor amiga e confidente. Você pode ganhar um grande presente dentro da sua família e da sua casa. Faz essa limpeza da parentela também. Ai, ai, ai. Mas eu não estou dizendo que a sogra pode ir lá se meter na sua casa, tá? Amém? Eu não estou dizendo que ela pode se meter naquilo que vocês fazem ou dar pitafo. Amém? Mas honre ela. E deixa eu te lembrar uma coisa: você vai ser sogra também, tá? Então, o que você está colhendo como nora, você vai.
O que está plantando como nora vai colher como sogra. Olha o riso de nervoso. Elas estão assim. Aí eu te pergunto, você quer ter uma sogra igual você é como nora? Misericórdia. Depois que eles limpam, existe uma procura, e aqui fala assim, com empenho. Eu amo quando Paulo diz em 1 Coríntios, se eu não me engano, 9:24, que ele diz assim: eu não corro como alguém que não quer ganhar. Eu corro essa corrida como alguém que quer ganhar. Ele ainda dizia: eu ainda esmurro o meu corpo para que eu possa vencer essa corrida. Sabe de uma coisa? Procure como quem quer achar. Eu lembro de uma vez o Telmo queria sair com a camisa do time dele favorito. E se eu disser para vocês qual é o time dele, ele vai me matar se eu falar. Mas assim, gente, ele torcia pro Vasco. Coitado. Tadinho. Esses dias mandaram uma pecinha de dominó para ele. Verso 6. Não tô falando de futebol, a pessoa falou, tô falando de dominó. Entendedores entenderão, né? Aí, gente, eu não queria achar aquela camisa. Porque para mim o fim do mundo é os homens usarem camisa de time de futebol para sair com a esposa. Tem que haver uma libertação nessa área. Dá uma volta no shopping e quer botar aquela camisa, é ridículo. A mulher tá lá. Gente, não façam isso. Tem uns ainda que colocam a camisa do time por dentro e colocam a calça e o cinto. Gente, eu não queria achar aquela camisa de time. Eu falei, eu não vou. Eu procurava assim, Ana. Não sei. Mas aqui tá falando de uma procura que você quer achar. Tá falando assim, acendeu a luz, limpou, agora nós vamos ter que achar. Existem coisas que você precisa fazer. Eu posso dizer uma coisa para os homens? Ai, Jesus. Amém? Fala. Eu tenho uma palavra para vocês. Existem homens que estão aqui. O Senhor me liberou essa palavra lá num retiro, lá em Gramado. O Senhor disse para mim que, filha, eu vou levantar homens nesse tempo com respostas e com posturas diferentes para essa hora. E eu falei, como assim, Deus? Eu vou colocar projetos novos e audaciosos na mão de muitos homens. Visionários. Tem homens aqui que são visionários. Mas de tanto você ser visionário, a sua família não acredita mais em você, porque você tem várias visões assim. Ai, Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa. O Senhor vai colocar na sua mão algo inovador e algo novo para essa hora e para esse tempo. Agora, homem, você não vai entrar nesse lugar como que, estou aqui mesmo, né? Então vamos lá. Não, você vai entrar com sangue no olho, com força para vencer. Não entra naquele curso para fazer, mais um curso. Não, entra naquele curso da sua vida. Escute o que eu vou falar para você. Procure a mudança, a transformação com todas as forças que você tem, vai valer a pena. Mulheres que estão aqui, Deus quer colocar recursos nas suas mãos. Nós estamos vendo um tempo muito lindo onde Deus tem levantado as mulheres, mas deixa eu te falar uma coisa. Enquanto a sua casa não estiver em ordem, Ele não levanta. Nós estamos chegando numa hora que nós precisamos procurar com afinco ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Alguns casais só estão repetindo aquilo que viram. E Deus está falando, eu não chamei vocês para isso. Eu chamei vocês para viver algo totalmente novo, inovador na família de vocês. Sabe o que Deus está levantando pessoas aqui? Você vai ser o porto seguro da família inteira. As pessoas vão olhar, os seus sobrinhos vão olhar para você e dizer, o casamento dos meus pais está destruído, mas o meu tio e a minha tia, eles são exemplo para mim.
Sabe, Deus quer levantar você como um porto seguro para sua casa. E aí vai chegar o tempo da última palavra que diz aqui. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma que tinha perdido. Enquanto ela procurava, ela estava sozinha. Escute, quando nós estamos arrumando a nossa casa, glória a Deus por isso, porque Deus nos esconde, Ele nos guarda. Mas quando a nossa casa está pronta, quando nós conseguimos achar os valores perdidos, Ele nos expõe e levanta pessoas para celebrar junto com a gente a restauração e a reconstrução. E agora eu quero falar algo importante para você. Não caminhe sozinho como casal. Tenha amigos saudáveis perto de você. É maravilhoso ter com quem compartilhar. E eu posso dizer, a igreja é um lugar maravilhoso para isso. Não seja um casal que anda sozinho, vai para o culto, começa, antes de terminar, vai embora. Tenha amigos para curtir com você. Tenha amigos para celebrar com você o que você está fazendo. Eu tenho uma mesa segura de amigos. E desse casal de amigos, eles têm tanta liberdade com a gente que até nos corrigem na mesa. Não ande sozinho, ande com pessoas. E posso dizer, esse lugar aqui, ó, é um lugar de boas conexões. Se tem uma coisa que eu amo em Deus, é que Ele nos conecta com pessoas para um propósito. Se abra para novos relacionamentos. Eu comentei ontem em São Paulo, estava ministrando lá e eu falei que eu tenho 46 anos. Faço 47 esse ano já. E eu tenho amigas de 25 anos, 26 anos já, assim, de tempo. Minhas amigas todas. Eu sou uma pessoa que eu não coleciono relacionamentos rompidos. Se entrou no lugar de amiga, é difícil sair. Então, eu tenho amigas de muitos anos juntas. E um dia eu estava reunida com elas na minha mesa, eu fiz um café e eu falei assim: olha, eu tô com uma preguiça de fazer relacionamento novo. Eu acho que os relacionamentos da minha vida de amizade já estão aqui. Aquela noite, quando eu fui orar, Deus me corrigiu. Deus falou assim para mim: filha, eu ainda vou te apresentar muita gente boa. Eu ainda vou trazer muita gente pontual para os teus dias. Muita gente que vai ser importante estar ao teu lado. E eu declaro essa palavra sobre você. Que você conheça pessoas pontuais na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, que guarde seus filhos, que guarde seu casamento, amigos leais. Pessoas que você possa assim, vem aqui ver. Olha o que Deus fez na nossa casa. Pessoas que possam celebrar junto com você. Algumas famílias aqui, Deus vai prosperar muito você. Muito. Recebe essa palavra. Eu não estou falando assim, ó, de pouco, é muito que Deus vai fazer. Mas que você seja alívio para os outros. Que você seja cura para os outros. E que essa cultura de celebração exista em nosso meio. Eu te abençoo para que, se na sua casa existem valores perdidos, valores que se perderam, valores que você olha para o seu marido hoje, você não. Tá tão difícil. Você veio aqui, talvez seu casamento está por um fio. Outros não, outros vieram para consertar, fazer manutenções importantíssimas. Mas é tempo, gente, de nós voltar para nossa casa, estabelecer os nossos fundamentos, para que o Senhor possa construir os sonhos e planos que Ele tem ao nosso respeito. Eu lembro de um casal, para terminar, eu vou falar isso, que enquanto eles estavam mal financeiramente, difíceis, eles estavam juntos. Eu lembro que aquele homem começou a prosperar. Ele largou a esposa, largou a família e hoje ele está com a vida destruída. E eu pensei assim, Senhor, muitas vezes o Senhor não faz porque nós não temos estrutura para receber aquilo que o Senhor quer derramar. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Deixa eu mexer na tua estrutura mais profunda. Deixa eu curar você. Algumas mulheres que estão aqui não acreditam mais nos maridos.
foram traídas, isso já está exposto, você já pediu perdão, você decidiu pelo casamento, mas você não consegue perdoar de verdade, no seu coração ainda está difícil. Homens que estão aqui, está difícil para você, em nome de Jesus, o Senhor vai limpar a sua casa hoje, o Senhor vai vir com luz sobre a sua família hoje e cura sobre vocês, em nome de Jesus, amém? Queria que você se colocasse de pé por um momento.